No Perdidos da História de hoje, vamos tratar de um assunto um pouco mais sério, mas do nosso jeito. Vamos falar de um período violento e macabro que mudou a história do Brasil. Prepare-se para mergulhar nos 5 fatos mais surpreendentes sobre a ditadura militar do Brasil. Entre nessa viagem no tempo com o canal Perdidos na História. Mas para ligar essa máquina do tempo, você precisa apertar o botão gostei e se tornar assinante do canal para que possamos iniciar a nossa viagem. Vou esperar 2 segundos para você fazer isso. 1, 2 e pronto! A máquina está ligada e vamos nessa! Fato número 1. O falso milagre brasileiro. Durante o regime, especialmente de 68 a 73, o Brasil experimentou um boom econômico conhecido como milagre brasileiro. Obras faraônicas como a usina de Itaipu, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói e muitas outras sempre são atreladas a esse período. O problema é que isso teve um custo altíssimo para os anos seguintes. Aprofundamento de desigualdade de renda e uma corrupção de bilhões que apareceu apenas nos anos seguintes, porque não tinha ninguém que podia investigar. Como a cereja do bolo, houve um aumento da dívida externa que acabou levando a uma crise econômica quando o choque do petróleo ocorreu em 74. Como resultado, os anos 80 foi a pior década de desempenho econômico durante o século XX brasileiro. Moeda instável, preços alterando todos os dias e congelamento do PIB. O milagre virou um pesadelo. Fato número 2. Direitos suspensos por decreto. O regime militar foi marcado pela emissão de atos institucionais e complementares que alteravam diretamente a Constituição e as liberdades civis. O mais repressivo deles foi o AI-5, decretado em 1968 e que marcou o período mais violento da ditadura. Ele suspendeu habeas corpus, levou à censura generalizada da mídia, das artes, pesquisadores, filiados ao partido e qualquer pessoa com tendência à esquerda e com críticas ao regime. Ele foi responsável também pela institucionalização da tortura como ferramenta de investigação. Entre 64 e 85, o DOPS e o DOI-CODE foram os órgãos responsáveis por essas práticas e responsáveis também por investigar, monitorar, censurar, deter, exilar, torturar, matar opositores ao regime e sua família e amigos. Nem sequer crianças foram poupadas das torturas. Após a ditadura, ambos foram extintos, mas deixaram um legado violento que trataremos aqui. Fato número 3. 50 mil presos, 10 mil exilados e milhares de mortos. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, foram confirmadas as mortes e desaparecimentos de 434 pessoas por motivações políticas durante os 21 anos de ditadura. Outro dado assustador. A Corte Interamericana de Direitos Humanos também sugere que 1.196 camponeses e 8.300 indígenas também poderiam ser considerados vítimas da repressão militar. Além disso, 50 mil pessoas foram presas e 10 mil foram exilados do país. Qualquer pessoa que o DOPS encontrasse e identificasse como uma ameaça. Se hoje algumas pessoas falam por aí que vivemos uma ditadura, é porque elas não têm ideia nenhuma do que foi essa época. Fato número 4. A influência da Guerra Fria. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética influenciou profundamente a ditadura militar. Os Estados Unidos apoiaram o golpe de 64 no Brasil para prevenir um possível alinhamento comunista, fornecendo apoio econômico, militar, estratégico e também a outros regimes na região. Assim, por exemplo, foi criada a Operação Condor, uma aliança política militar entre vários regimes ditatoriais da América do Sul, que incluía aí Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Bolívia, tudo com o apoio dos Estados Unidos. Tudo isso envolvia também a troca de informações de inteligência, sequestros, torturas, assassinatos e desaparecimentos de dissidentes. Fato número 5. A amnésia e a memória apagada. Como todo período histórico, as narrativas são apagadas ou modificadas de acordo com as perspectivas de quem conta essa história. Com a ascensão de políticos e partidos à direita nos últimos anos, muitos revisionistas consideraram que a ditadura foi necessária como uma forma de combater a ameaça de uma ditadura comunista e alegam que havia até espiões russos infiltrados. Mas, para fazer isso, eles criaram uma outra ditadura que durou 2 décadas e prejudicou a economia e tirou a vida de milhares. Parece até mesmo que o presidente Lula, que protestou e foi contra e inclusive foi preso durante o período ditatorial, quer deixar essa história para lá para tocar o Brasil para frente. Pessoal, é difícil viver com a memória curta do brasileiro.
Mas o Perdidos na História não deixou passar essa. É com um gosto amargo e sem esquecer do passado que nós encerramos a nossa lista de 5 fatos mais surpreendentes da ditadura militar brasileira.